quinta passada, nós terminamos História da Igreja, né? Então, hoje nós começamos um outro livro da grade e um outro assunto, que é Cristologia, que é um livro que vocês já têm aí em mãos e já estudaram as primeiras lições 1 e 2. Então, hoje estaremos começando essa matéria, Cristologia. Cristologia, Cristologia, estudo sobre Cristo. Mas a matéria inclui, nós vamos ver nesse livro, quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Jesus Cristo. Ok? Então, é o nosso alvo dessa matéria, Cristologia. Tal quanto nós temos um livro que é estudado, a doutrina do Espírito Santo. Alguns de vocês podem já ter até passado por ele. Um outro é Doutrina de Deus, e esse, Cristologia. São 3 livros que existem na nossa grade, concernente à Trindade. 3 livros. Doutrina de Deus, Cristologia e Doutrina do Espírito Santo. Eu sempre faço menção que a nossa capa dos livros sempre tem aqui uma foto, uma pintura, alguma coisa, e sempre tem a ver com o conteúdo a ser estudado. Sempre tem a ver com a matéria que vai ser estudada. Nesse caso, nós temos aqui 2 coroas, né? 2 coroas. Uma de ouro e uma de espinho. Todos vocês já sabem o que aconteceu com a de espinho. Jesus veio como o descendente de Davi para ser o rei de Israel. Mas ele foi rejeitado por Israel, condenado e morto, levado à morte. Então, a coroa de espinho mostra a rejeição de Israel, que, ao invés de recebê-lo com a coroa de ouro, passou-lhe a coroa de espinho. Então, a coroa de espinho nos mostra a sua rejeição pelo seu povo, o que eles reservaram para ele. E a coroa de ouro, ela está reservada. Ele vai assumir, e aí eles vão aceitá-lo no milênio, e aí então ele vai ser o rei de Israel. Ele vai usar a coroa de ouro. Ok? Então, as matérias que vamos ver têm a ver com a nossa capa. Na nossa página 8 do nosso livro, deixa eu pegar uma água. Página 8, Cristologia, que o conceito que vocês têm. Assim define-se Cristologia como sendo um estudo racional e sistemático que tem como objetivo a vida e a obra de Cristo, tendo como fonte primárias as Escrituras Sagradas. Então, o que vamos ver sobre Jesus, Cristo, sobre Cristo, a nossa base tem que ser as Escrituras, a Palavra de Deus. Esse é a nossa base para o nosso ensino. Quando falamos de Cristologia, todos que eu acho que estão aqui já são cristãos, né? Já aceitaram Jesus, já têm um certo conhecimento sobre quem é Jesus, quem é Cristo, quem é Jesus Cristo. Todos são cristãos que já têm participação
em uma igreja evangélica. Creio que a maioria ou todos vocês. Então, não é uma matéria desconhecida. Nunca ouvi falar sobre Cristo. Não, vocês já têm uma certa noção. O que vamos ver nesse livro, você poderá ler todo, e o que passarmos aqui, você vai dizer, olha, tudo que o irmão falou, tudo que eu li no livro, eu já tinha conhecimento. Amém por isso. Isso não vai te acrescentar nada, vai te dar mais base. Não, agora o que eu tinha em mente, que eu estava correto, eu li um livro, o que o irmão comentou, então a minha base agora se torna mais sólida. Ok? Mas é possível que nem todos vocês chegam ao final desse livro e dizem, olha, tudo que o livro falou, tudo que o irmão comentou, eu já tinha conhecimento, nada me acrescentou nada. Mas é possível que alguns de vocês acrescentem alguma coisa, e esse é o objetivo do livro. Eu já conheço um pouco sobre quem é Jesus, eu já sei um pouco quem é Cristo. E o objetivo é nós crescermos mais um pouco. Ok? Então, chegarmos um pouco mais à frente do conhecimento de quem foi esse homem, Jesus Cristo. Essa é a nossa importante matéria para estudarmos. Conhecer quem é o nosso Salvador, aquele que nós aceitamos como suficiente Salvador, aquele que decidimos seguir os seus caminhos, os seus ensinos. Então, esse é o objetivo do livro. Conhecer mais quem é Jesus. Na página 8, nós temos, então, Cristo no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, nessa página 8. Cristo no Antigo Testamento, nós vamos estudar várias outras matérias, aqui é só uma introdução, mas nós vamos ter várias outras lições referente a Jesus, a Cristo no Antigo Testamento, só mostrando que ele vai ter um estudo sobre o que aconteceu com ele no Antigo Testamento. Como também Cristo no Novo Testamento, podemos conhecer sua humildade, sua humanidade e as duas naturezas, humana e divina. Então, nós vamos ver Cristo no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, nós vamos avaliar e entender a sua natureza divina, sua natureza humana. Sua natureza humana. Página 9. Jesus revelado pela Bíblia. Jesus revelado pela Bíblia. Temos aqui Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 14. Eu vou ler até o 17, um pouco, 3 versículos a mais. O que está aí, mais 3 versículos. Então, capítulo 16 de Mateus, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, eu vou fazer a leitura. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: E vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Okay? É importante, quando nós vamos estudar sobre cristologia, sobre Jesus, sobre quem é Cristo, que nós somos limitados, somos humanos limitados, e Deus é ilimitado.
Então, nós não vamos chegar no seu ponto, patamar máximo. Podemos melhorar o nosso conhecimento, como nós citamos, mas sempre Deus é muito mais do que possamos alcançar. Muito mais. Outra coisa que é importante dentro dessa nossa introdução é o seguinte: ninguém conhece quem é Jesus, quem é Cristo, se não for na revelação do Espírito Santo. Por isso o mundo tem um desconhecimento total de quem é Jesus. Ele sabe que, quando se fala de Jesus, um homem que morreu lá em Israel numa cruz, né? Mas quem é essa pessoa, precisa que o Espírito Santo nos revele para que possamos entender quem é exatamente Jesus. Nós estamos tomando por base aqui uma passagem que Jesus, ele vai revelar aos apóstolos a formação da igreja. E ele os leva lá para uma área chamada de Cesareia de Filipos, e lá ele, com os 12 apóstolos, ele faz essa pergunta que nós lemos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta era para eles, né, para os apóstolos. O que as pessoas dizem quem eu sou? Quando a gente usa aqui esse termo, os homens, eram os judeus, não eram os gentios, porque ele estava lá em Israel que ele estava pregando. É para os judeus que ele estava evangelizando. É para eles que ele sempre falava a palavra de Deus. Não era para os gentios. Quando ele diz que dizem os homens ser o Filho do Homem, era o judeu. E aí veio a resposta dos apóstolos. Uns dizem que o Senhor é o João Batista. Totalmente errado. Uns dizem que o Senhor é um dos apóstolos. Uns dizem que o Senhor é o Jeremias. Quer dizer, todos eles tinham uma noção errada de quem era Jesus. E ele tinha essa noção, esse conhecimento. Eles não sabiam quem ele era. Via ele pregando, mas quem ele era, na realidade, eles não tinham noção. E aí ele faz a pergunta para os apóstolos, né? Dizendo: olha, e vocês? O que vocês acham quem eu sou? E aí Pedro então toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, você respondeu correto. Disse bem, esta é a realidade. Mas não te revelou a carne nem o sangue. Ou não foi um conhecimento seu, não foi de você, não foi que você chegou a essa conclusão. Foi uma revelação do Pai, foi uma revelação de Deus que levou a você entender quem eu sou. Por você também não conseguiria entender quem eu sou. Então, nós sabemos que no mundo as pessoas têm essa grande dificuldade de saber quem é Jesus. E até em volta à igreja, temos aqui muitos têm essa grande dificuldade. Quem é, na realidade, Jesus? Quem é Jesus Cristo? Ok? Então, nós precisamos sempre dar ajuda do Espírito Santo para que possamos entender, porque as coisas de Deus se definem espiritualmente, não no sentido material, tem que ser espiritualmente. Seguindo, página ainda 9. Precisamos crer em Jesus, mas no Jesus revelado pela palavra de Deus. Então, é importante crer em Jesus? Precisamos crer, precisamos aceitá-lo? Tá. Mas precisamos crer naquele que a Bíblia revela, e não naquilo que às vezes determinadas pessoas dizem ser, mas o que a Bíblia nos dá como base para que possamos crer. Página 10. Jesus das muitas heresias e o Jesus da Bíblia. Jesus das muitas heresias e o Jesus da Bíblia. Eu sempre comento, e acho que já comentei com vocês aqui, que
As heresias que houve no passado, que há hoje, sempre elas procuram, tendo um envolvimento do inimigo, procura tirar a posição exata do Senhor Jesus e sempre diminuí-lo, nunca colocando no seu devido local da sua real posição. Sempre eles diminuem e muda a realidade de quem é Jesus. Esse é normal as heresias usarem sempre isso. A Bíblia é que vai mostrar a sua real posição. As heresias, dentro dos pensamentos humanos, não espirituais, coloca Jesus em posições sempre diferentes. Agora, o diabo, que é sempre um grande incentivador das heresias, ele conhece quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus na sua realidade ali. Mas ele não, o que ele procura levá-lo é sempre diminuir a posição real de Jesus. Nós vamos ver então aqui, a partir da página 11, Jesus das heresias históricas. O que é esse Jesus das heresias históricas? No livro que tivemos na lição no passado, História da Igreja, a gente viu aqui algumas heresias que surgiram lá depois do ano 40, 50, ali nos dias de Paulo, nos dias do apóstolo João. Começou a surgir algumas heresias. Então, nós temos aqui então as chamadas heresias históricas, é aquelas lá do passado. E nós vamos ver as heresias de hoje também. Então, começamos na página 11 pelas heresias históricas. E vemos aqui os judaizantes. O que diziam os judaizantes a respeito de Jesus? É importante conhecermos quem eram os judaizantes. Os judaizantes eram judeus conhecedores da lei, que conhecia muito bem a lei de Moisés, judeu, que tinham aceitado Jesus, se tornado cristão e entendia que Jesus era o Messias. Até aí correto. Mas eles ainda não entendiam o que Jesus tinha ensinado, que nós conhecemos lá em Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João. Então, eles não entendiam isso e entendiam que Jesus era o Messias, era o Redentor, era o enviado de Deus. Mas o homem precisava continuar cumprindo a lei. Então, esse termo judaizantes era como sentido de judaizar o cristianismo. Fazer com que houvesse os seguidores de Jesus, mas continuasse servindo e guardando a lei de Moisés. Isso é o que eles procuravam pregar e ensinar. Vou ler para vocês podem acompanhar na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Versículo 1 ao versículo 5. Todos encontraram? Amém? Então eu vou ler. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim: os irmãos, se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subisse a Jerusalém, os apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Frígia e por Samaria, contando
e com a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciões que lhe anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, esses seriam os judaizantes, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, então eles tinham aceitado Jesus, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Que mandasse guardar a lei de Moisés. Então esse era o pensamento daqueles chamados, que entendemos, judaizantes, que entendiam que Jesus era o Redentor, Jesus era o Salvador, mas precisava guardar a lei. Não olhava, não entendia que Jesus era o total suficiente para salvar o homem, sem que o homem precisasse fazer algo para a sua própria salvação. Mas os judaizantes pensavam assim. E nós sabemos que essa reunião lá do capítulo 15 de Atos, ela se deu no ano 48 depois de Cristo, exatamente por qual motivo? No ano 46, Paulo começa a sua primeira viagem missionária. E ele faz essa primeira viagem missionária em torno de 2 anos, até o ano 48. E nessa primeira viagem missionária, Paulo ele passa pela ilha de Creta, entra à direita, se você pegar aqueles mapas das viagens missionárias paulinas, essa primeira ele entra pela ilha de Creta, passa toda a ilha, entra pela direita e entra na área da Galácia. Vai lá para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, da Psídia e prega o evangelho nessa área toda. E ali ele ganha muitos gentios para Jesus, ele começa muitas igrejas ali. Eles tinham, a maioria delas também tinham judeus que tinham aceitado Jesus, mas muitos gentios ele ganhou nessa primeira viagem missionária. E agora, aqueles chamados judaizantes entendiam que eles deveriam ensinar da seguinte forma: olha, tudo bem, vocês aceitaram Jesus, mas tem que guardar a lei de Moisés também. E aí então houve essa reunião em Jerusalém, chamado primeiro concílio da igreja, para decidir: o que fazemos agora? Vamos ensinar aos gentios que eles têm que guardar a lei de Moisés para ser salvo? Ou Jesus é o suficiente para salvá-lo, independente que eles tenham que se circuncidar, guardar o sábado, fazer tudo aquilo que o judeu sempre fez até ali? Então essa reunião teve como alvo definir o que eles iriam fazer. E aí, o versículo 28 e 29, e eu acho que vocês conhecem, ele diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. A decisão foi essa. O que eles tinham que fazer? Isso aqui. Não ousaram dizer: olha, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Chegaram a essa conclusão com os apóstolos e isso se manteve dentro do pensamento das igrejas gentílicas. Ok? Então esse foi a primeira heresia, chamada pensamento dos judaizantes, que entendiam que Jesus era o Salvador, mas não um pleno Salvador que pudesse salvar sem a ajuda de alguém precisar fazer a sua parte e guardar a lei. Ainda na página 11, que eram os gnósticos. E o que eles diziam de Jesus? Os gnósticos, como nós chegamos a ver aqui em História da Igreja, os gnósticos tinham 2 pensamentos a respeito de quem era Jesus. Eles entendiam que Jesus era um homem, mas não um homem nascido de Maria, 100% homem. Ele tinha uma visão humana, mas ele era um espírito, porque a carne era matéria e a matéria era má, e não era criada por Deus. Então ele não poderia ser Deus e ser
matéria. Então eles entendiam que Jesus era um aion provido de Deus, então ele era uma criatura de Deus. E não era o Deus poderoso, ele era uma criatura de Deus. Era o aion mais evoluído, mas não Deus, não a sua condição do que ele na realidade o é, né? E o outro pensamento que nós comentamos aqui sobre os gnósticos, a outra linha de escola gnósticas entendiam que Jesus realmente nasceu de Maria e era um homem, mas esse homem lá no batismo de João, ele deixa de ser esse homem, sobre ele vem o Espírito Santo, ele se torna Deus ali, na morte o Espírito Santo sai, morre o homem de novo. Quer dizer, a Bíblia não faz essa posição de ensino. A Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus, e não essas mudanças de uma hora é Deus, outra hora é o homem, não. Então é um pensamento de quem não conhecia quem era Jesus. É uma heresia gnóstica que foi muito combatida pelo próprio apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, por exemplo, e o próprio apóstolo João, que o combate os gnósticos nas suas 3 epístolas e alguma coisa também no seu evangelho. Página 13. Que era, ou quem o arianismo dizia ser Jesus? Nós vimos que o Ário foi um dos cristãos lá do tempo já de Constantino, em torno de 320, 325 exatamente, foi quando houve o chamado Concílio de Niceia, na cidade de Niceia, para exatamente tratar do caso do Ário. E o Ário ele passou a ensinar que, na realidade, Jesus não era Deus. Jesus era um ser criado. Então, ele não aceitava a divindade de Jesus, negava Jesus na Trindade e entendia que Jesus fora criado por Jeová. E o Ário, então, foi naquele concílio de Niceia, ele foi expulso da igreja, da sua posição que contrariava o pensamento da igreja até ali. O marcionismo, na página 13 ainda. Nós falamos sobre o Marcião. O Marcião também era um cristão. E esse Marcião, ele formou um pensamento bem divergente, bem maluco. Para ele, Jesus era filho do Deus do Novo Testamento e não do Deus do Antigo Testamento. E que Jesus, na realidade, não nasceu de Maria, ele surgiu já adulto. Ele tinha um pensamento voltado, mais ou menos, ao que era os gnósticos, né? Já surgiu adulto, era um espírito, mas não um ser humano. Então, o Marcião também não entendia quem era Jesus. Isso nós estamos vendo, o que surgiu lá, das chamadas heresias antigas, históricas, e nós passamos a entender como eles buscavam passar os seus ensinamentos bem diferente do que as Escrituras nos ensinam. Era um pensamento mais humano, mais voltado para o que eles entendiam humanamente, mas não no sentido espiritual que a Bíblia nos revela. Apolinário, na página 14. O bispo de Laodiceia, de 310 a 390, o Apolinário ensinava que Jesus era controlado por um espírito divino. Assim, Jesus era meio Deus e meio homem. Quer dizer, era um outro pensamento divergente que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. O Apolinário tinha esse ensino meio Deus, meio homem. Nem era Deus, nem era homem. Era um ser híbrido. Página 15, Cerinto. Cerinto foi um herege dos dias do apóstolo João, mais para o final do apóstolo. O Cerinto, ele tinha mais ou menos o mesmo pensamento da linha dos gnósticos. Por isso João combateu os gnósticos e combateu esse herege aqui, o Cerinto. Então o Cerinto combatia
foi combatido pelo João, pelo apóstolo. E ele usava a crer na linha de raciocínio dos gnósticos. Jesus não era um ser material, mas um espírito. Página 16, 17. Eu coloquei outras heresias. Se olharmos para as histórias dessas heresias, nós vamos encontrar muitas outras, todas elas divergentes com os seus pensamentos a respeito de Jesus, bem distante da realidade. Eu coloquei aqui, por exemplo, o monofismo. O monofismo tinha entendia que Jesus tinha duas naturezas, uma divina e uma humana. E as duas se fundiu, formou uma só. Nada a ver com o sentido bíblico, né? Nesta natureza híbrida, Jesus não era totalmente homem nem totalmente Deus. Era um misto. O gnosticismo afirmava que Jesus não era Deus porque, com base em Filipenses 2:7, quando ele deixa de usar os seus atributos de Deus, então ele diz, então ele deixou de ser Deus, ele não era Deus. Ele deixou de usar os atributos, mas não deixou de ser Deus. Ok? Página 17. As heresias de hoje. Existem muitas outras dessas que o irmão colocou aqui no livro. A gente vai falar, pelo menos algumas, para não tomar tanto tempo. Mas existem muitas heresias de hoje, são as atuais. Ele coloca aqui como os chamados testemunhas de Jeová, que vocês conhecem bem. Estão sempre aí de porta em porta, vocês conhecem os seus raciocínios, a sua maneira de pensar a respeito de quem é Jesus. Os testemunhos de Jeová, o irmão coloca aqui nessa página 17 da seguinte forma: qual era o pensamento, ou qual é o pensamento deles no sentido de Jesus pré-humano? Pré-humano é antes da sua humanização, né? Antes do seu nascimento. E Jesus pré-humano. O Jesus humano e o Jesus pós-humano. Seria depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Primeiro ponto, Jesus pré-humano. Dentro do raciocínio, do pensamento dos testemunhos de Jeová, ele seria então o Miguel arcanjo. Ou arcanjo Miguel, né? Miguel arcanjo. Na realidade, sendo um anjo, sendo o arcanjo, ele era criado. Então, entende eles que Jesus foi a primeira criatura de Jeová. E não um ser incriado, mas a primeira criatura de Deus. Então, esse é o estado pré-humano. Na página 18, o estado humano. No estado humano, Jesus era um homem natural, humanamente, sem nada de nenhuma divergência, de nada diferente de um ser humano. Apenas isso. Nós sabemos que Jesus, humanamente, era 100% homem. Isso é correto. Mas ele também era 100% Deus. E isso eles não creem. Para eles, ele não tinha essa posição de ser 100% Deus. Porque ele, nem no sentido pré-humano, eles acreditavam nisso, porque eles diziam que ele era criado. Se ele fosse o arcanjo Miguel, ele foi um dia, então, criado. Foi criado. Essa é a posição humana de Jesus. E agora, Jesus e o pós-humano. Ensina que a ressurreição de Jesus não foi física. Então, o pós-humano é após a sua morte, após a sua ressurreição. Então, ele diz: ensina que a ressurreição de Jesus não foi física. Jeová ressuscitou Cristo com um corpo espiritual. O corpo físico de Jesus foi descartado por Jeová de maneira misteriosa e desconhecida. E aí eles colocam duas teses que vocês têm aí na página 18. Uma, o corpo transformou-se em gases e dissipou. Como se aquela fumaça, né, sai, vai, A outra, os anjos levaram o corpo para um local onde
ele ressurgirá no futuro como uma testemunha. Mas ninguém sabe para onde foi. Eu coloco da seguinte forma, irmãos. Os testemunhos de Jeová, eles montaram uma doutrina. E nessa doutrina, eles colocaram a sua Bíblia e definiram uma doutrina em torno de tudo, de Jesus, de Deus, dos homens. Eles definiram uma doutrina. Agora, quando chegou na ressurreição de Jesus, no corpo de Jesus, ele não teve aonde colocar. E aí ele teve que usar essas duas teses para dizer que ele virou uma fumaça, ficou como gás. Eu uso a seguinte forma de pensar. Vocês pode ser que até algum de vocês faz isso. Um mecânico, que ele pega uma máquina e desmonta ela toda, fica aquele monte de peça. E depois ele pega ali tudo e monta, ela fica perfeita, não sobra nenhuma peça, não é assim? Os testemunhos de Jeová fizeram uma doutrina como se pegasse tudo e montasse, só que sobrou uma peça. Sobrou o corpo de Jesus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Então vamos descartar. É como você montar uma máquina e falar, ó, sobrou aqui um parafuso. E agora? Ele estava na máquina. Com o corpo de Jesus faltou definir isso. A Bíblia mostra que Jesus, no sentido pré-humano, ele existiu e sempre foi Deus, eterno. Sentido humano, ele era homem 100%, mas Deus 100%, que ele nunca deixou de ser Deus. Foi a segunda pessoa da Trindade que veio aqui e encarnou. Ok? E Jesus, e eles ainda dizem aqui, para justificar a sua posição do Jesus pós-humano, que agora ele voltou a ser o Miguel Arcanjo. Então ele sai de uma posição de um anjo, vem aqui, se torna um homem e volta a ser o mesmo arcanjo do passado. Totalmente fora do nosso contexto bíblico, que entendemos que Jesus, como nós falamos, ele era antes, ele não fora criado, ele era o Senhor, o Criador. Ele foi humano, mas 100% Deus, 100% homem. E após a ressurreição, após a sua morte, ele ressuscitou aquele homem que morreu, a ressurreição física do seu corpo. Tanto que ele foi colocado, o seu corpo, lá naquele sepulcro, e lá não encontraram o seu corpo. Mas o anjo testemunhou e diz, não está aqui, mas ressuscitou. Ressuscitou quem? O homem Jesus, 100% Jesus. É aquele corpo. Por isso, o Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, diz, Jesus, a primícia dos que dormem. Primícia de todos os homens. Se ele é a primícia, ressuscitou, nós vamos ressuscitar da sua mesma condição. Então o corpo dele não foi para outro lugar, anjo nenhum pegou, não virou gás, nada. Ele ressuscitou aquele corpo que morreu. Ok? É aquele corpo que Jesus que ressuscitou. E esses testemunhos de Jeová são complicados, vocês conhecem. Para lá, não sei se algum de vocês possa conhecer, eles são astutos, e para lá eles já levaram pastores, presbíteros, diáconos, irmãos de todo nível de conhecimento bíblico. Então eles são astutos, e mostra essa doutrina. Agora, é importante conhecer quem é Jesus, qual é os seus pensamentos doutrinários, para que nós não venhamos a ser envolvidos por um pensamento antibíblico. Mas conheçamos quem é Jesus, para que as heresias não nos venham a ser qualquer empecilho. Quando alguém, por isso, ao terminar esse livro, nosso objetivo é que tenhamos uma noção boa de quem é Jesus, porque qualquer heresias que venha a colocar qualquer empecilho, não, Jesus é assim, não.
Jesus não é isso, Jesus é esta maneira que eu conheço. Paulo viu que as heresias, ela poderia ter algo positivo. Em que sentido? Para que se manifeste os sinceros. Para que o sincero se manifeste. Não que ela é boa no sentido de aplicação, mas que o sincero diz, eu não vou seguir estas heresias. E para que eu não siga as heresias, eu preciso conhecer a realidade e a verdade absoluta de quem é o Deus que eu estou servindo e seguindo. Página 19. Quem é Jesus na Igreja Unificação? O que essa igreja diz? Essa Igreja Unificação é de um coreano que vocês devem ter lido aí, o Reverendo Moon. Esse Reverendo Moon, em torno dos anos 90, um pouco antes, um pouco depois, ele acho que, se eu não estou equivocado, ele ficava aqui no Paraguai, próximo aqui na América do Sul, e ele fazia muitas reuniões e levava os pastores para lá, para ouvir os seus ensinos. Hoje não se tem muito notícia sobre os seus trabalhos, mas ele era influente nesse sentido. E o pensamento do Reverendo Moon com respeito a Jesus era totalmente contrário à palavra de Deus. Então ele diz, Jesus era filho de Zacarias, primeiro. Um absurdo, né? Filho de Zacarias. Segundo, Adão falhou, não conseguiu terminar a família de Deus na terra. Pecou e falhou. Então, o Adão falhou nesses termos. Jesus deveria casar com uma mulher, no caso, sendo ele o segundo Adão, e construir uma família na terra. Mas Jesus também falhou, foi morto e não conseguiu esse objetivo, esse alvo que ele deveria ter feito. E também ele agora veio com essa incumbência, formar esta família na terra. Ele não entendeu quem era Jesus e não entendeu que, na realidade, Jesus não falhou em nada. Jesus foi perfeito e fez aquilo que estava no seu propósito, no propósito de Deus. Ele veio aqui e cumpriu a palavra de Deus. O objetivo desse homem era material, entendendo que Adão, ou que Jesus, ou que alguém deveria fazer uma família perfeita, humana aqui na terra. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus veio para fazer uma família espiritual, que é a sua igreja. Hoje somos irmãos em Cristo, pertencemos a esta família dos salvos, mas não material. Ele não veio aqui para se casar e formar filhos nesse sentido. Não, ele veio aqui para formar a família dos salvos, que vai estar na glória com o Senhor. Ele não entendeu. Por isso eu disse para vocês, o olhar material não vai entender quem é Jesus. É um olhar material, materialista, formar uma família material aqui na terra. Ele não entendeu os propósitos de Deus, não entendeu o plano de Deus. Página, ou ainda na 19, a nova era. A nova era é essa formação misturada com todas as religiões, com o espiritismo, e que entende que Jesus é um homem, como foi Buda, como foi Confúcio, como foi Maomé e como outros que surgiram. É comparar uma grande diferença entre o Jesus divino com o homem material. Não é entender quem é Jesus. Página 20. Quem os mormons diz ser Jesus? Eu acho, não sei se vocês conhecem algum mormon. Eu trabalhei com uma pessoa que era mormon, faz alguns anos, mas ele era mormon. E de frente, o condomínio que eu moro tem uma igreja, essa chamada Igreja
dos santos dos últimos dias. Então, do meu apartamento, eu vejo eles lá fazendo as festas deles, reunindo, fazendo o trabalho deles lá, dos mormons, aqui perto do Jaçatuba. Então, eles têm esse pensamento. E os mormons têm um pensamento bem distante do que a realidade fala de Jesus. Primeiro ponto, eles colocam assim: como Deus é, ou vamos voltar. Como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá ser. Isso não é elevar o homem, é descer o Deus ao nível do homem. Deus nunca deixou de ser Deus. E Ele nunca foi homem. Deus é Espírito. Deus é o Criador. Ele criou o homem, nunca foi o homem. E eles também entendem que Jesus era polígino e casado. Polígino porque eles entendem que Maria, que Marta, irmã de Lázaro, eram duas das suas esposas. E também afirmava que naquela festa de casamento de Caná da Galileia era a festa de mais um dos seus casamentos. Para justificar os seus pensamentos humanos, eles colocam Jesus nesse ponto, nessa condição. Então, os mormons não entenderam quem é Jesus. E não tem nada a ver o Jesus que os mormons procuram passar e ensinar a respeito de Jesus. Página 22. Igreja Católica Apostólica Romana. O que diz os católicos romanos sobre Jesus? Os católicos, eles, se você pegar o ensino sobre Jesus, eles têm o pensamento correto sobre a Trindade. Eles não têm essa divergência sobre a Trindade. Mas o que eles ensinam nas suas reuniões é procurar passar, como o irmão cita no seu livro, um Jesus criancinha, um Jesus morto, um Jesus sofredor, um Jesus nessa visão católica, em que leva as pessoas a ver Jesus desta forma, em qual Jesus veio aqui, sofreu, pagou o preço, nasceu como uma criancinha, se tornou um adulto, pagou o preço dos nossos pecados, mas para nos libertar e hoje nós entendermos que Ele é o nosso Redentor, aquele que vive, que ressuscitou e está conosco. Então, não é aquele Jesus ali morto, deitado, aquelas pessoas. É mostrar para o catolicismo uma forma de um Jesus um tanto sofrido, um Jesus um tanto divergente do que a Bíblia na realidade ensina, né? E isso não é que eles não conhecem, é que para eles isso é até bom, no sentido de eles ter na mão o catolicismo. Página 24, o Jesus de algumas igrejas evangélicas. Bom, igrejas evangélicas deveriam ter um mínimo de conhecimento de Jesus. E aqui nós temos o extremo. Há chamados pregadores do movimento da fé e da prosperidade, promove Jesus que foi materialmente próspero. E ele fala aqui do John Avancini. Esse John Avancini entende que Jesus foi um homem muito rico, porque ele tinha uma túnica muito cara, mas ele ganhou a túnica. Então eles entendem que Jesus era um homem muito rico. O Robert Tilton, também entende que Jesus, ele era um homem muito rico também, com muitas posses, tal como o Fred Price explica que ele andava de Rolls Royce para seguir Jesus. É tentar usar a sua questão material, coloca Jesus como rico para justificar a sua posição que um seguidor de Jesus na proporção que ele quer colocar para o mundo. Agora, nós sabemos que a Bíblia não fala de um Jesus rico, no sentido humano.
Jesus nasceu de um lar onde o José e Maria eram pobres. Mas como que nós entendemos que eles eram pobres? Porque na lei, quando nascia uma criança, a mulher tinha que apresentar um sacrifício a Deus. O casal apresentava um sacrifício a Deus. E o sacrifício que o José apresentou com a Maria foi 2 pombinhos. Não foi um cordeiro, não foi um novilho. Foram 2 pombinhos, que era um sacrifício de família pobre. Pobre. Então Jesus, ele veio de um lar pobre. E ele nunca ficou rico no sentido material, porque ele veio e desceu ao nível do homem pobre, para começar a ganhar todos os seres humanos. Ele não veio num berço de ouro, mas ele veio num nível baixo. Eu sempre comento a seguinte forma. Por exemplo, o José, ele era da descendência de Davi, da linhagem davídica, e no tempo que Jesus nasceu, no tempo dele, ele era o rei de Israel, no sentido, se Israel não estivesse sob o domínio de Roma. Se Israel tivesse nessa condição de ter o seu próprio rei, mas Israel não tinha um rei. Então ele era, por direito, o rei, mas não reinava porque o domínio era de Roma. E se olharmos para todos os reis, tanto de Israel quanto de outras nações, o rei sempre não é rico. Você já viu um rei pobre? E por que José, agora nessas condições, ele estava na linhagem real, na condição de ser o rei de Israel, tal qual Jesus também. E por que eles eram pobres? Perceba o plano de Deus, aquilo que Deus faz. Deus permitiu que Israel perdesse o seu domínio político em 586 a.C., quando os babilônicos destruíram o templo, destruíram a cidade e passaram a dominar a nação de Israel. Israel não teve mais rei. Passou os babilônicos, veio os medo-persas, veio os gregos e agora os romanos. Então, há mais de 500, quase 600 anos, Israel não tem um rei. Então, aquela família real rica, ela foi empobrecendo, e agora José, sendo dessa família, não era rico. Ok? Não era rico naquela época. Mas ele era por direito do trono de Israel. E se Israel tivesse o direito de ter um governo, ele era o rei. Mas agora empobrecido. Israel perdera esse domínio há quase 600 anos. Jesus, lá em Israel, pregando em todas as cidades, falando a palavra de Deus, mostrando as verdades, jogando a sua semente, evangelizando o povo, via Jesus, ouvia Jesus, mas muitos não entendiam quem ele era e tinha muitas dúvidas. Na página 25, último versículo aqui, João 7,12. No tempo de Jesus, dizia alguns, ele é bom, outros diziam, não, ele engana o povo. Ele engana o povo. Página 26, João 9,16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer sinais? Então havia sempre aquelas dúvidas. Uns diziam, ele não é de Deus, não. Aí outros pensavam, mas como que pode? Ele não é de Deus, mas ele faz tantos milagres aí, acontece tantos milagres na vida dele. Isso era uma dificuldade para aqueles judeus entender. Eles estavam vendo Jesus, eles estavam participando e algumas vezes e conheciam o que Jesus fazia,
mas tinham esses pensamentos divergentes. João 10, 20 e 21. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Diziam outros: estas palavras não são de demônios. Pode, porventura, demônio abrir os olhos de cego? Então uns diziam: não, esse homem aí é endemoniado, não é possível. Aí o outro fala: não. Como é que pode um demônio abrir os olhos de um cego? Perceba as dificuldades de entender quem era Jesus. Lucas 7,16. Outros diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, mas só via como um profeta, como os demais tinham as noções anteriores. João 7, 40 a 46. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros diziam: vem, porém, o Cristo da Galileia? E as dúvidas continuavam. Vem, porém, o Cristo da Galileia? Lá da Galileia não sai nada de que possa confiar nesse sentido, não. Nas Escrituras, não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém e da aldeia. De onde era Davi? Assim, outros povos, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém alçou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os servidores: nunca um homem falou assim como este homem falou. Então temos aqui muita gente vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas muitas dúvidas. Ele é bom, ele é erra. Não, ele engana o povo. Ele tem demônio. Não, ele faz milagre. Ele tem... Isso levava o povo a não entender quem era, na realidade, Jesus. Faltava crer em Jesus e receber pelo Espírito Santo. Como eu disse para vocês. Para que nós possamos entender quem é Jesus, nós precisamos da ação do Espírito Santo, da nossa fé, e o Espírito Santo nos revelar quem é Jesus. Vocês conhecem a passagem de João, no capítulo 3, quando ele tem o diálogo com Nicodemos. Nicodemos foi conversar com Jesus lá à noite. E Jesus já chega e diz: Nicodemos, na verdade, João 3:3. Na verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, a gente pode entender tudo que ele criou, todo o universo, tudo é o seu reino. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou e ele reina em tudo. Aqui na terra, seu reino espiritualmente é a igreja. Como eu posso ver a igreja? Como eu posso ver Jesus? Como eu posso entender o que é salvação, o que é Jesus, o que é as coisas de Deus aqui na terra? Nascendo de novo. Se eu não nascer de novo, eu não consigo ver nada disso. Eu sempre coloco assim: aqui tem uma placa, Assembleia de Deus de Santo André. Alguns de vocês que congregam numa outra denominação, não importa, está lá, igreja batista, igreja metodista, igreja, né? Tem muitas denominações. Então a pessoa lê: ó, aqui é os batistas, aqui é os metodistas, aqui é todas. Mas eles vê a placa onde as pessoas se reúnem, mas ele não consegue ver o que é a igreja, porque ele não nasceu de novo. E ele só vai entender o que é a igreja, o que é salvação, o que é plano de Deus, o que é servir a Deus, viver para Deus, se ele nascer de novo. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Isso falava da igreja aqui na terra. Mas no versículo 5, no mesmo capítulo 3, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então ele fica fora.
E não entrando, ele não vai saber quem é, o que é reino de Deus, o que é igreja. Para ele, igreja é uma reunião, as pessoas se reúnem, cantam os hinos, pregam, falam, mas não sabe o que é. Porque ele não pode ver e ele também não tem como entrar. Não tem como entrar. Por isso, eles tinham tantas dúvidas aqui quem era Jesus. Página 30. Até aqui, nessa primeira lição introdutória, nós vimos um pouco sobre as chamadas heresias históricas e as heresias atuais, mostrando os seus pensamentos, as suas visões, o que eles entendem quem é Jesus. Ok? A partir dessa lição número 2, página 30, nós vamos entrar então no sentido quem é Jesus, no seu sentido real, conforme ensina a palavra de Deus. Eternidade. Eternidade de Cristo. Eternidade e imortalidade. Bom, primeiro, o que é eternidade? A gente sempre faz uso do termo quem crer em Jesus, né, estará na eternidade com o Senhor. Onde estará o homem na eternidade? Vamos viver eternamente. O termo eterno tem o sentido de que é aquilo que não teve princípio e não terá fim. Então, eternidade fala que não houve princípio, não terá fim. Vocês que já fizeram desenho técnico, geometria, entendem o que é uma reta, né? Uma reta. Uma reta. Existe a reta, existe segmento de reta, não é assim? O segmento de reta, ela começa e continua, mas ela tem um princípio. Ou ela pode terminar em um ponto e ela deixa de ter continuidade. São segmentos de reta. Agora, uma reta, ela não tem final nem para a direita e nem para a esquerda, ela é infinita. Ok? Ela não tem parada, ela é infinita. É mais ou menos como eu vou entender o que é eterno, é que não teve princípio, não terá fim. Isso é eternidade. Imortalidade é aquele que teve princípio, mas não vai morrer nunca, nunca deixará de existir. O que podemos entender aqui de Deus, de Cristo, do Espírito Santo? Que Deus é eterno. Deus é eterno. E sendo Jesus Cristo, sendo Cristo eterno, ele não tem princípio. Ele não teve um princípio. Não foi criado, como diz o Testemunho de Jeová, como diz outras heresias. Então, ele não teve princípio. Quando a gente entra nessa questão de não teve princípio, a nossa mente tem dificuldade de chegar nesse ponto. Por quê? Vamos supor que eu coloco isso aqui, ó. Todo mundo está vendo que é um óculos. Se eu disser para vocês, olha, esse óculos aqui, ele sempre existiu. Ele não teve princípio. Isso quer dizer que se eu voltar, ele existe. Ele não teve princípio. Fica difícil da cabeça entender. Tá certo? Agora, se eu disser, olha, ele nunca vai deixar também de existir. Daqui para frente eu entendo, mas daqui para trás a cabeça fica difícil. Porque ele nunca deixou de existir, ele sempre existiu. Não teve um princípio. Isso é eternidade. Agora, no caso da imortalidade, bom, o óculos não existia, ele foi feito. Tudo bem, ele não existia, agora ele está aqui na minha mão, ele foi feito, só que ele nunca vai deixar de existir agora. Aí, tudo bem, é prático. Isso nós vamos entender, Deus
é eterno. Deus não teve princípio. Deus não foi criado por nada. Ele é eterno. Sempre existiu. Vocês podem pensar, bom, então ser um ateísta é mais fácil, porque o ateu não crê em Deus, não crê em nada que é espiritual. Então, para mim é difícil. Então, eu não vou acreditar em um ser eterno. Eu vou ser ateu só que o ateu tem que acreditar em coisas também. Que é meio cômico, né? Falar que o ateu acreditar. Mas o ateu entende que se não há um Criador, se não há quem criou nada, e como eu entendo a matéria, os planetas, a Terra, o céu, tudo que a gente tem aqui, como que surgiu? Como que ele veio à existência? Toda a matéria. Aí eles têm dois pensamentos. Ou ela sempre foi eterna também, ela sempre existiu, ou ela surgiu do nada. Perceba que não é fácil também aqui. Eu vou ser ateu. Olha que situação. Para mim é mais fácil crer num ser criador, mas que é eterno, do que crer numa matéria, crer que tudo sempre existiu também. Por isso, eu já li uma parte de um livro de um escritor americano chamado Norman Geisler. Não sei se alguns de vocês já leram. Ele dizia: eu não tenho fé para ser ateu. Por que eu não tenho fé para ser ateu? Porque ele tem que crer nessas condições aí. Que a terra, que a matéria é eterna. Ou ela veio e surgiu do nada. Surgiu aí por acaso. Não é fácil. Então eu prefiro crer num Deus eterno, mas um Deus criador que criou todas as coisas. Amém? Então, isso é eternidade. Então nós vamos entender que a eternidade, ela abrange, ela está colocada. As três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são eternos. Não teve princípios, não terá fim. E que todos homens e anjos, que são pessoas, perceba que as três pessoas da Trindade são pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos são pessoas, o homem, pessoa. Deus na Trindade é eterno. Os anjos são criaturas, teve um princípio, mas não terá, é imortal, não vai morrer. O homem é uma pessoa, o homem tem o seu princípio, mas também é imortal. Tem o corpo mortal, pelo pecado o corpo vai para o cemitério, quando ele passa a não ter mais a vida física, mas a vida espiritual, ela é imortal. Ela nunca deixa de existir. Só o homem, só os anjos são seres imortais. E só Deus da Trindade é eterno. É lógico que eu posso dizer, e vocês usam, olha, eu tenho a vida eterna. Quer dizer, eu não vou nunca morrer. Eu vou passar a minha eternidade com Deus. A eternidade não se passa, né? Ela é sempre eterna. Isso fala que ele nunca vai morrer. Agora, um ser eterno é aquele que não teve princípio e não terá fim. Por isso, a gente comenta assim também. Os anjos são imortais? São. Os anjos foram criados por Deus. Quantos anjos Deus criou? Quem sabe o valor de anjos criados por Deus? Ele criou milhões e milhões, milhares e milhares, não foi isso? Daquele valor, a gente entende que Deus sabe esse número. Deus sabe o número. Não revelou, mas Ele sabe. E desse valor de anjo criado, nós temos aqueles que seguiram Lúcifer e os que manteram-se santos perante o Senhor. Mas de todos eles, não importa os que caíram, os que não caíram, de todo o grupo que Ele criou,
não morreu nenhum, no sentido, deixou de existir. Todos eles existem a mesma quantidade, criada é a mesma de hoje. E também não surgiu nenhum a mais. É os mesmos valores que foram criados por Deus. Por isso que eles são imortais. Página 31. A eternidade de Cristo negada. A eternidade de Cristo negada, como nós vimos pelas heresias, pelos gnósticos, pelo Ário, pelos testemunhos de Jeová, eles entendem que Jesus foi criado. Então é negada nesse sentido, né? Ele foi criado. A eternidade de Cristo é reconhecida pelas Escrituras. Bom, nós dissemos que a base para nós entendermos quem é Jesus, quem é Cristo, quem é Jesus Cristo é as Escrituras. E é aqui que nós passamos a ver, então, o que ela fala dessa eternidade de Cristo com base nas Escrituras. Página 32. Temos Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O escritor aos Hebreus faz essa colocação. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, fala do passado. Hoje, do presente. E eternamente, do futuro. Então aqui mostra a sua eternidade. Ele não diz que ele é o mesmo determinados tempos, não. Ontem eu não tenho determinado dia, é passado. Não é o dia anterior só, mas fala do passado. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui fala do Verbo, a palavra, né? De Cristo estar com Deus. A palavra estar com Deus. Aqui o termo Logos, se referindo a Jesus. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, eu sou o Ômega e o Alfa. Vocês sabem, conhecem que essas duas letras se referia à primeira e à última letra do alfabeto grego. Agora, vamos supor, antes do Ômega, existia alguma letra? Ele está dizendo, o alfa, perdão. Antes do alfa, que era a primeira letra, existia algo no alfabeto? Não, nada existiu antes do alfa. Eu sou o ômega, existe alguma coisa depois dessa letra? Não, então ele está abrangendo toda a eternidade. Nada existiu antes e nada, ele mostra a sua eternidade. Sendo eterno, Cristo é preexistente a todos e a todos. Colossenses 1:17, está na página 32. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Paulo está fazendo essa afirmação. Ele quem é? Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, eu não estou deixando nada excluído, correto? Todas as coisas. Nós entendemos, quando falamos de todas as coisas, a gente entende que Deus é o Criador de tudo. Nada veio a subsistir por si só, e ninguém criou nada a não ser o próprio Criador, o próprio Deus. Tudo que existiu, tudo que está na sua existência, tem um Criador, que é o próprio Deus. E a Bíblia está dizendo que Ele é antes de todas as coisas. Então Ele existiu antes de que tudo começasse a ser criado. Antes que tudo fosse criado. Página 33. Cristo existiu antes de Abraão. João 8,56, temos essa citação. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Antes que Abraão existisse, eu sou.
Abraão nasceu em torno do ano 1996 a.C., da era cristã. Mas ele está comentando com os judeus, ele está falando para os judeus, dizendo, olha, antes que Abraão nascesse, antes que Abraão fosse, eu já sou. E os judeus ficaram preocupados, porque eles diziam, você não tem nem 50 anos, e Abraão viveu lá há mais de 1000 anos, há quase 2000 anos atrás. Mas ele estava falando da sua pré-existência, da sua eternidade. Ainda página 33, Cristo existiu antes de João Batista. Por quê? João Batista, aqui em João 1,15, ele disse, João testificou dele e chamou e clamou, dizendo, este é aquele que eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E João Batista era mais velho do que Jesus, 6 meses apenas, mas era mais velho do que Jesus. E o João Batista está dizendo, ele é antes de mim, ele é aquele que eu disse que viria. Né? Então ele é antes de João Batista. Página 34, a pré-existência de Cristo tipificada na morte do Cordeiro. Aqui nós temos Apocalipse 13 e 8, que ele diz, esse cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro aqui se diz sobre Jesus. Mas ele não foi morto lá nesse tempo. Ele foi morto ali em Israel há quase 2000 anos. Mas o plano de Deus é que definiu que ele morreria. Por exemplo, comento da seguinte forma. Deus, antes de que ele criasse qualquer coisa, porque se Deus é eterno, tudo que ele criou, tudo que existe, teve um tempo lá no eterno passado, vamos pensar assim, que não existiu, mas Deus existia. Correto? E ele fez um plano para começar a criar o que ele entendeu ser o seu plano criativo. Eu vou criar alguma coisa. Por isso ele criou os céus, criou a terra, criou todos os planetas, criou as galáxias, criou tudo. Criou aqui na terra, nós temos os homens, ele criou os animais, ele criou a flora, então ele criou tudo. Mas ele fez um plano para criar tudo isso. Ele não foi fazendo assim, não. Ele fez um plano e foi criando. Tanto que no seu plano criativo, o homem foi o último a ser criado. De tudo que ele começou a criar, ele foi criando, até que no 6º dia, lá no Éden, ele criou o homem, ele terminou o seu plano criativo. Por isso, o 7º dia ele descansou. Não que ele estava cansado, mas é uma forma de expressar. Ele terminou o seu plano criativo. Ao criar o homem, ele terminou. O homem foi o último ato da sua criação. Ele veio criando, terminou, criou o homem, terminou o seu plano. Mas para ele criar tudo isso, ele definiu como fazer tudo certinho. E quando ele tem esse plano tudo idealizado, ele na sua onisciência, ele entendeu e viu, os anjos vão pecar. E ele sabia disso. E antes dele também criar, ele começar a criar, no seu plano, na sua onisciência, ele viu, o homem também vai pecar. O homem também vai pecar. E o que faço? Eu sempre comento, e acho que já até comentei aqui, da seguinte forma. Deus poderia ter criado o homem, quando eu falo homem, a mulher, o casal, o ser humano,
de uma forma que ele não viesse a pecar. Poderia? Poderia, ele tem todo o poder. Mas aí o homem não teria o seu livre arbítrio. Então ele criou o homem santo, puro, perfeito, mas com uma possibilidade: se que ele tivesse noção, ele pudesse e quisesse pecar. Ok? Mas nessa condição de ter o livre-arbítrio, Deus viu: esse homem vai pecar. E aí então ele estabeleceu o quê? Um plano para dar uma oportunidade para esse homem vir a fazer parte da igreja e ser salvo. Então, nesse plano, alguém teria que ser o Redentor. Então, lá se definiu que a segunda pessoa da Trindade viria se encarnar, morrer para nos salvar e fazer com que esse homem tivesse uma oportunidade de voltar a ter a sua comunhão com Deus. Então é nesse sentido que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele faz um plano e já sabe tudo o que vai acontecer e já determinou: você vai. A segunda pessoa da Trindade é que vai para cumprir esse plano. Eu uso uma forma de expressar da seguinte forma: até o irmão José eu já comentei lá uma vez na igreja de São Roberto. A Trindade é unida para definir esse plano criativo. Não estou dizendo que está na Bíblia, nem que isso estou supondo dentro do meu pensamento. Vamos criar tudo. Vamos criar isso, tá bom. Vamos criar o homem. Mas o homem vai pecar. O que façamos? O filho disse: eu vou lá e morro para salvá-lo. O Espírito Santo diz: eu vou e convenço ele do pecado, do juízo e da justiça. Então nós podemos criar. Tá perfeito, vai dar certo. E no tempo certo, Jesus veio para ser o nosso Redentor. E hoje o Espírito Santo está conosco para nos mostrar esta salvação, do qual nós podemos voltar a viver com o Senhor na sua glória. Então, um plano que Deus fez. Por isso ele foi morto antes da fundação do mundo, na visão da sua onisciência. Página 35. Cristo no conceito da Trindade. Quando se fala em doutrina da Trindade, também é difícil não são todos os chamados cristãos que crê nessa doutrina chamada doutrina da Trindade. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová entendem que o idealizador da doutrina da Trindade não está na Bíblia, principalmente não está a palavra Trindade na Bíblia, porque ela surgiu quando o Tertuliano, que viveu em torno de 160 a 220, dentro desse tempo que ele se tornou um dos pais da igreja, então, ele usou a palavra Trinitas, com base que ele viu na Bíblia. E essa palavra Trinitas, do latim para o português, veio a se definir como Trindade. E nessa doutrina, ela não é fácil de ser entendida na razão humana. Tem que ser pela fé, pelo Espírito de Deus. Na razão humana não consegue. É a mesma coisa que nós falamos das heresias no sentido do próprio Jesus. Não consegue se entender pela razão humana. E a Trindade é uma delas. Por quê? A Trindade, na realidade, é um único Deus, que é formado por 3 pessoas. Perceba que não é fácil. Um único Deus formado por 3 pessoas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternos. Não há neles, embora a gente tenha assim, a primeira pessoa sempre é dita o Pai, a segunda Jesus, Cristo, a terceira o Espírito Santo.
Não é isso que a gente sempre coloca? Eu não posso dizer a segunda pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Não, é a terceira. Primeira pessoa da Trindade é sempre o Pai. Só que na questão de poder, de hierarquia, não existe. Os três estão no mesmo nível. É só no sentido de nós usarmos a palavra, mas elas são, os três, não existe um mais poderoso, um mais inteligente. Não, os três estão no mesmo nível, senão não era Trindade. Todos eles têm os mesmos atributos. Se um não tivesse todos os atributos, não seria três pessoas e formasse um único Deus. Ok? Então, entendamos sempre isso. Os três não existe hierarquia. Os três têm todos os atributos, é concernente a todos eles. A Trindade. Então, ela é entendida pela fé e não no sentido humano. Não é o nosso assunto direto, mas sempre que falamos, por exemplo, nós estamos usando cristologia. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, não deixa de passar por aqui. Quando nós estudamos doutrina do Espírito Santo, também é a terceira pessoa da Trindade, sempre passa nesse campo. Doutrina de Deus, passa aqui também. Os três livros a gente faz alguma referência sobre as três pessoas. Professor, Sim. posso fazer uma pergunta? Quando a gente entra na Trindade, no Velho Testamento, sempre quando se fala sobre o Espírito Santo, fala Espírito de Deus. Né? Sim. Referindo-se ao Espírito de Deus. Exato. É errado, então, a gente pensar que a gente divide a Trindade do nascimento de Jesus, e aí vem a expressão Pai, porque Jesus estava como um homem? Não, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Lá no Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, existe essa expressão, Espírito de Deus. E aí está se referindo ao Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, e aí a gente não vê se referindo a Jesus, a Filho, né, no Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus. A gente não vê no Velho Testamento a expressão Filho. Então é Deus e o Espírito. Né? Se a gente pensasse em paralelo, seria como se fosse dois apenas. Sim. Então, nasce Jesus aqui. Jesus vem ao mundo, né? E aí vem a expressão Pai, Filho e Espírito Santo. A minha pergunta, na real, é a seguinte: no céu, se a gente fosse pensar nessa parte da Trindade numa linha espiritual, lá existe a divisão Pai, Filho e Espírito Santo, ou isso é do Novo Testamento para o nosso entendimento? Então, embora a pergunta do irmão é a seguinte, lá no Antigo Testamento sempre fala do Pai e fala do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de santidade, Espírito de... tudo bem. E não fala de Jesus. Mas nós vamos ver que Jesus está nesse contexto, não sendo usado como o Espírito Santo, como o Espírito de Deus, Espírito de verdade, Espírito de sabedoria, nada. Mas nós vamos ver na frente que Jesus aparece lá como o anjo do Senhor. Já referindo-se Ah, não que ele se refere lá. No Antigo Testamento não há essa referência assim, vamos supor, o Pai é a primeira pessoa, o Espírito não existe. as simbologias, né? Tá, Por exemplo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente encontra simbologias, né? isso, Isso seria essa parte para mim, sim. ok. Entendendo que sim, existe, eu acredito na Trindade, claro, isso não Tá. Mas a minha pergunta, assim, minha dúvida maior a gente sempre poderia falar, mesmo se a gente estivesse falando do Velho Testamento, nesse contexto, Pai, Filho e Espírito Santo, ou ali a gente não estaria falando de Pai, Filho e Espírito Santo, mas sim agora do nascimento de Jesus, aí entra Pai, Filho e Espírito Santo. E isso veio exatamente como você se cita, mas vou supor, no Antigo Testamento, que não havia, por exemplo, nada se referindo à Trindade, e quando Deus vai começar a se revelar ao homem, porque o homem se afasta de Deus, não é assim? Ao pecar, o homem se afasta de Deus. Quando o homem estava lá no Éden, Deus ia lá no Éden e visitava o Éden, e eles estavam sempre juntos. Mas quando o homem peca, ele é expulso do Éden. Então o homem agora vai criar os seus deuses, ele vai se afastar de Deus cada vez mais.
E aí Deus vai ter que ir atrás dele e se revelar a ele de forma que ele possa voltar. Eu vou na página... Deixa eu ver aqui uma página que a gente pode conhecer. Deixa eu ver... Eu tinha para comentar com você isso. Deixa eu ver aqui. Divindade de Cristo. Não. Na página 39. Posso fechar até aqui, depois eu comento isso com você na página 39? Só fechando ali, para a gente não perder esse embalo aqui que nós estamos, aí eu respondo o que ele estava comentando lá. Nós estamos falando da Trindade. O irmão colocou alguns versículos que dá essa noção das três pessoas. Ele tomou por base João 10, ou Atos 10, 38. Como Deus o Pai, ungiu Jesus, segunda pessoa, o Espírito Santo, terceira pessoa, com virtude o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, ele, dentro desse versículo, ele mostra atuando as três pessoas. O irmão colocou aqui também o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu da água. E o João Batista viu descer sobre ele como uma pomba, não uma pomba, mas o Espírito Santo como uma pomba, em qual ouve-se a voz do céu. Então, Jesus é a pessoa que foi batizada. A pomba é o Espírito Santo que vem sobre ele. E por que ele veio numa pomba? Porque a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, ele fez numa simbologia. A pomba, um dos símbolos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se faz presente no sentido visual de um dos seus símbolos. Como também existem outros símbolos do Espírito Santo. Como no dia de Pentecoste, aqueles quase 120 irmãos que ali foram batizados com o Espírito Santo, sobre eles vieram como um fogo na cabeça de todos eles, não foi? Mas ali veio a visão de um fogo. E o fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, tudo estava correto. Então, ali, viu-se o Espírito Santo através do símbolo da pomba. Viu-se Jesus, que era 100% homem, 100% Deus. E ouviu-se a voz do céu, que dizia: esse é o meu filho em quem me comprazo. Então você tem a atuação triúnica ali nesse batismo. Página 36. Em João 14,16, quem está falando? Jesus. Eu rogarei a quem? Ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Essa passagem se dá exatamente quando Jesus faz aquele discurso na última Páscoa que ele comemora com os apóstolos. E nessa Páscoa ele vai sair dali, ele começa a comer a Páscoa, inverte, faz a primeira ceia e depois ele faz um discurso do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. Os outros evangelistas não anota todo esse discurso de Jesus, só João. E ali nesse capítulo ele começa a preparar os discípulos. O Judas já tinha ido lá para entregá-lo para os sacerdotes. E nesse discurso ele começa a falar aos apóstolos sobre a sua morte. Ele ali é a última noite com eles. Ele saindo dali, ele vai para o horto, dali ele é preso e no outro dia é crucificado. Então ele começa a preparar os discípulos. E eles ficam tristes. Ele diz: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
E aqui ele vai dizer, nesta sequência: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então, quem está dizendo? Eu, Jesus, rogarei a quem? Ao Pai, e ele vai se dar outro Consolador. Então, Jesus era um do Consolador que estava com eles, mas ele ia sair, eles iam ficar só, mas ele disse: vem o Consolador, e ele vai estar com vocês. E Jesus, no sentido ali humano ainda, ele poderia estar com os apóstolos onde era possível, mas o Consolador não, o Consolador está aqui até onde a igreja estiver, não está sujeito a um lugar físico. Então aqui os três. Vamos para Efésios capítulo 1. Por isso a gente tem que ver que a Bíblia, quando se fala de trindade, a Bíblia sempre deixa a marca das três pessoas. Efésios capítulo 1, quem pode ler do versículo 3 ao 6? Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeram nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoração, povo de Jesus Cristo, para se ver segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nós fizemos agradar a si amado. Ok, aqui ele está dizendo assim, ó, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? A primeira pessoa, o Pai, correto? Que nos elegeu, que nos predestinou nele, em Jesus. Quem pode ler agora do versículo 7 a 12? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ok, até aqui. Então aqui estou falando do Filho, desse versículo 7 ao 12, ele começa dizendo assim, em quem temos a nossa redenção pelo seu sangue. É de Jesus aqui. E o versículo 13 e 14, leia também, irmão. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ok, então aqui eu fecho com a ação do Espírito Santo. Então eu tenho aqui, nesses primeiros versículos, que vai de 3 a 14, a ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não está escrito aqui trindade, mas eu consigo ver. Ok? Não está escrito aqui trindade, mas eu consigo ver a ação dos três em favor da salvação. O Pai predestinou, o Filho veio e morreu com o seu sangue nos salvou. E o Espírito selou com a sua promessa, veio para nos garantir esta grande salvação. Então não é um só. Página 38, a trindade, teorias falsas. Essas teorias
é as que tem hoje e que vocês conhecem, provavelmente algumas delas. Unitarismo. Unitarismo diz que Cristo é menor do que Deus. Isso já mostra uma hierarquia que não seria correta. Modalismo. Um dos expoentes do modalismo é a Voz da Verdade. Existem outras igrejas com outros nomes, com outras denominações que também têm esse mesmo pensamento modalista. No pensamento modalista, existe uma única pessoa e que ele apenas se revela como sendo o Pai, como sendo o Filho, como o Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? O sebelianismo tem o mesmo pensamento do modalista. O arianismo, que nós vimos, dos testemunhos de Jeová, para eles, Cristo é criado. Não existe 3 pessoas. O Espírito Santo foi criado, Cristo é criado. Então, só existe Jeová. Jeová. 4 aspectos especiais. Primeiro, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo é outra. E os 3 não são uma, diferente, ou um não é o outro. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho e também não é o Pai. Então são 3 pessoas distintas que formam um único Deus. É interessante que Deus é um só. Nenhuma das 3 é a outra. A divindade pertence às 3, não são 3 deuses. E aí entra o que o irmão tinha falado no sentido da revelação de Deus lá no passado. Quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, lá no deserto, ele começa a mostrar o plano de Deus. Até ali eles conheciam o que Deus tinha feito através de palavras de um para o outro, de famílias passando para famílias. Agora vem a palavra escrita. E além do que eles já sabiam, veio revelações que eles não sabiam. Por exemplo, Moisés escreveu coisas antes da criação do homem, como é que eles iam passar de uma coisa para o outro. Então, aí foi a revelação de Deus. E o Senhor passa a revelar a Moisés, e ele começa a escrever, e Deus vai revelar a ele. E se ele começasse a revelar diretamente que a formação dele, de Deus, é em 3 pessoas, a essa altura, a idolatria era muito grande já na terra. E ficaria difícil para o próprio povo judeu entender um Deus formado por 3 pessoas, então ele daria um campo para envolver-se na idolatria. Então Deus revela o Pai. O Espírito não é revelado aqui no sentido, mas aqui como sendo um único Deus, o Pai. Ok? Fala-se no Espírito Santo, mas não coloca como os 3. E o Pai se revela como sendo um único Deus, que os judeus passam então a dizer: nós somos crente em um único Deus. Não somos como os politeístas, nós somos monoteístas, um único Deus. Mas ele passa a revelar coisas que deixa a pensar. E é o que o irmão colocou aqui, principalmente no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, o grande Criador. Só que, no hebraico, a palavra Deus ali, ele está escrito Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Só que a palavra Elohim, por ter final in, ela é plural. E se fosse o termo, se fosse escrito no singular, uma única pessoa, teria que ser Eloá. Mas o in, os entendidos nessa parte do hebraico, entendem então nesses termos. In, plural. E Deus se revela. No princípio, Elohim, plural, criou os céus e a terra. 1:26
na página 40, na criação do homem. A expressão citada aqui é: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele usa o termo plural, façamos, não de um único, no sentido de uma única pessoa no singular. Se fosse no singular, ele usaria o termo: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Não seria esse o termo? Mas ele usa o plural. Façamos o homem. Na questão da Torre de Babel, ele, lá em Gênesis 11:7, ele diz: eia, desçamos e confundamos a língua para que não os entenda a língua um do outro. Por quê? Até ali, todos os homens, toda a humanidade só falava uma língua, e ali veio então a Torre de Babel, chamada confusão, porque começou a se ter várias línguas. Mas ele diz: desçamos, confundamos a língua dos homens. E se ele usa esse termo plural, ele não está usando o termo de uma única pessoa. Ele não está dizendo que vai ser ele o Espírito Santo, nem ele Jesus, não. Ele está usando um termo de pluralidade. Ele não está dizendo quantos seriam, mas é mais de um, não é assim? Desçamos, confundamos. Se ele fosse usar o termo no singular, ele diz: eu vou descer e eu vou confundir a língua dos homens. Seria essa a expressão no singular. Página 1. Ele cita também o caso de Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Não por mim, por nós. Usa também o plural. Página 41. A existência, afirmação direta que inclui a existência de 3 pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Ele usa o termo o Senhor te faz, o Senhor te 3 vezes, sempre a marca 3. Ok? Isaías 6:3. Santo, santo, santo. Ele usa 3 vezes. Não é 2, nem 1 e nem 4. É 3. Santo, santo, santo. Também em Isaías 48:13, que ele coloca aqui: também a minha alma fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Então, a destra tem alguém fazendo um outro trabalho. Isaías 48:16, a parte B, que está aqui, ele diz: desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Agora o Senhor Jeová me ungiu, me enviou o seu Espírito. Então alguém está falando aqui, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Alguém estava dizendo, eu estava ali. E o Senhor Jeová me ungiu com o Espírito Santo. Aí é uma daquelas que usa os 3. Se alguém está falando aqui, é Jesus. Ok? 48:16, versículo. Assim, dentro das explicações, como eu também creio na Trindade, a maior dúvida, o maior pensamento então é certo nós falarmos que a revelação da divisão, Pai, Filho e Espírito Santo, vem após o nascimento de Cristo. É sempre a gente vê. Sim, essa hierarquia aqui não é uma hierarquia, o que a gente usa o termo primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Aqui aparece 3. E depois a gente passou a usar essa maneira de dizer 3 pessoas, primeira, segunda, terceira. Isso, mas como eu citei, não existe hierarquia, não existe poder, não existe nada que seja diferente um dos 3. Ok? Nos evangelhos, a gente já comentou com vocês,
página 42, Atos dos Apóstolos, eu comentei também. Nas epístolas, Paulo, em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo, que é a bênção apostólica que vocês sempre usam aí nas igrejas. Também mostrando 3. Apocalipse, santo, santo, santo também, Apocalipse 4 e 8. E eu coloquei algumas outras coisas, por exemplo, a nação de Israel. A nação de Israel, posso ver a nação fundada em uma base triúnica. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Então, de Abraão viria a nação de Israel. Mas o Abraão teve só um filho, que herdou a sua primogenitura, o Isaque. Só um filho ele teve. Ele teve mais com a Quetura depois, mas filho da promessa, Isaque. Ele não formou 12 tribos de Isaque ali direto. Isaque teve 2 filhos que vocês conhecem, Jacó e Esaú. Mas Jacó herda a primogenitura. Então, Abraão não teve 12 filhos, não começou só dele a nação toda. Isaque teve 2 filhos, mas não começou só dele. Mas Jacó sim, Jacó teve 12 filhos. E ali então, vocês têm várias expressões, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sempre essa expressão é citada. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. A base da nação. Os 3 formando a nação de Israel. Divindade de Cristo, página 43. A divindade nós entendemos da forma seguinte: divindade é aquele que é divino, é Deus. Embora ele fosse 100% homem, 100% Deus. Mas é a segunda pessoa que nós usamos da Trindade, que veio aqui e encarnou. Cuidado para não usar o termo que reencarnou, porque reencarnar é espiritismo, né? Encarnar, sim, é encarnar, tomar forma humana. Reencarnar é outras vezes. Então, encarnar é correto. Temos no meu relógio aqui 4 minutos, estamos fechando. 5 afirmativas da divindade de Cristo. Eu quero entrar na primeira, os Salmos 2 e 7. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E é aqui que muitos cometem erros. Esse Salmo 2 e 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Aí o testemunho de Jeová está orientado, tá vendo? Foi gerado. Vou ler para vocês numa outra Bíblia esse salmo, possa que ele seja mais fácil de explicar para vocês. Salmo 2 e 7. Eu vou ler o versículo 6, 7 e 8. Então ele diz assim, não sei se vocês já, alguns de vocês têm a Bíblia Viva. Diz assim, o Senhor anuncia a todo mundo, escolhi o meu rei, coloquei o seu trono na minha santa cidade, Jerusalém. E o 7, eu o escolhi de Deus, responde, vou anunciar a todo mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse, você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. Hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir e lhe darei todos os povos da terra como herança, e o mundo inteiro como presente. Então, esse termo aqui, que hoje
Tu és meu filho, hoje te gerei, está sentido da sequência do reinado de Davi, que Deus escolheu o próprio Jesus para ser o rei eterno. Então a geração não é uma geração que ele não existia e passou a ser gerado. Ele passou agora ali a ser determinado como sendo o sucessor de Davi. Ok? É importante essa passagem aqui para não entrar aqui no Salmo e dizer, não, então ele foi gerado. Não, aqui está gerando um rei. Deus está apresentando o Senhor Jesus como o rei eterno. Mas não é uma geração que ele não existia, é a geração do seu reinado, que agora ele vai ser o rei eterno. Página 45, a declaração do próprio. Eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho que me comprazo. O próprio Deus falando, né? O próprio Jesus, a sua declaração, eu e o Pai somos um, então formando que eles não estavam separados. E isso aí não quer dizer que dá vazão aos unitaristas, ou aos pensamentos que é só Jesus, mas eles são um no sentido que é um único Deus. Então, 3 pessoas, um único Deus. Ok? A declaração do anjo Gabriel, de João Batista, e provas bíblicas da Trindade, na página 47. Aqui nós temos o que são essas provas bíblicas de que Jesus é Deus. O próprio Jesus disse assim, em Mateus 4, 9 a 10. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, o próprio Jesus disse, adoração só a Deus. O anjo não recebe adoração. O homem não pode receber. Alguns recebem, mas não deveria receber. Mas o próprio Jesus, o Senhor Jesus, recebeu a adoração. Ele disse que só Deus deveria ser adorado, mas ele recebeu a adoração. Vocês têm aqui Mateus 14, 33. E aproximaram-se o que estava no barco e o adoraram. E ele recebeu a adoração. Eis que veio um leproso e o adorou. Então chegou ele e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Outra passagem. Então ele recebeu a adoração. E ele disse que adoração somente a Deus. Então, biblicamente, nós vamos entender. Porque se ele disse adoração somente a Deus, e ele está recebendo a adoração. Ok? Então é prova bíblica de que ele é Deus, que ele é divino. João não recebeu adoração. João tentou adorar o anjo, e o anjo não recebeu adoração. Mas Jesus recebeu. Temos outras passagens, né? Jesus como a terceira pessoa da Trindade. Aqui a gente comentou no batismo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia declara que Cristo é Deus, Filipenses 2 e 6. E aqui nós vamos ver, fechando, nós temos os atributos de Deus. Então nós vamos ver que o Filho, Jesus, ele tem os mesmos atributos de Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Temos aqui todos os versículos mostrando os seus atributos de Deus, sendo onisciente, onipresente e eterno. Então isso mostra que Jesus é Deus, no sentido bíblico. Amém?